Olá pessoal, tudo bem? No capítulo deste sábado de Um Lugar ao Sol, ambicioso e interessado em assumir a empresa do Santiago, o Túlio revelará para todos, durante um jantar em família, que o Christian já é pai. A intenção do Crápula será expor o podre do concunhado na frente de todos e fazer com que o Santiago mude de ideia em relação ao seu sucessor. Porém, o Túlio nem sequer se preocupará com as consequências de seus atos em relação ao restante da família e apenas aproveitará o caos se instaurando no evento. Até a Rebeca ficará chocada com a atitude do marido, mas antes que possa fazer algo, o Christian vai se vingar do rival. E no vídeo de hoje veremos o Christian dando uma surra bem dada no Túlio e prometendo vingança. Também veremos a Lara vendo o Christian partir dessa para melhor pela segunda vez. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Um Lugar ao Sol, clica no botão de gostei aqui embaixo no like e também em inscreva-se, além de ativar o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que o Túlio agiu certo ao desmascarar o Christian no meio do jantar de homenagem organizado pelo Santiago? Ou o Túlio foi muito maldoso? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você acha que o Túlio merece uma surra do Christian, sim ou não, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. Na cena que irá ao ar nesse sábado, a Bárbara ficará sabendo da novidade desagradável através do cunhado, que vai expor a existência de um filho bastardo do Renato em plena comemoração. E isso vai causar desdobramentos chocantes na vida do Christian, e em especial para Lara, que presenciará uma cena que nunca mais vai esquecer, que vou relatar para vocês logo mais. O Christian ficará curioso com a fala do Túlio, principalmente por não se preocupar nem mesmo com a saúde da Bárbara, e mostrará que não tem sangue de barata. O Christian descerá a mão no rival sem dó, deixando o Túlio na pior. O Christian terá que ser controlado pelos demais, porque estará fora de si, disposto a acabar com cada pedacinho do rival, o transformando em picadinho. Até mesmo Santiago terá que interferir e jogar na cara do Christian que ele já fez o suficiente por um dia, tratando de questionar se o rapaz também deseja ir para a cadeia, depois de quase mandar o Túlio para o além. Diante do respeito que sente pelo Santiago, o Christian finalmente recobrará o juízo, vai se desculpar com os presentes e sairá do local. Entretanto, a Bárbara surtará e vai atrás do marido, inconformada com o que acabou de acontecer. Dessa vez, será a Bárbara que partirá para cima do Christian, perguntando como ele foi capaz de traí-la de maneira tão terrível depois de tudo que ela fez por ele. A Bárbara vai jogar na cara do falso Renato todas as coisas que já fez por ele, incluindo acobertar o crime que ele cometeu há anos e fazer com que o caseiro assumisse a culpa pelo atropelamento. A Bárbara dirá que deveria ter deixado Renato se danar, porque era exatamente isso que ele merecia, até porque, nesse caso, não estaria passando pelo inferno ao lado dele. Sem saber que se uniu ao gêmeo pobre do Renato e que seu namorado verdadeiro partiu dessa para melhor, a Bárbara cobrará o Christian por um passado que não é o dele, graças a essa confusão do Túlio. A Bárbara vai expulsar o marido de casa, dirá que nunca mais quer vê-lo em sua frente e que se um dia ele voltar para aquela casa, ou pelo menos para a empresa, mandará o falso Renato para a cadeia, mandando ele pagar para ver. Mesmo com o Christian garantindo que pode se explicar e que não é nada do que ela está pensando, porque o Túlio queria prejudicá-lo por perder o posto de sucessor, de nada vai adiantar, pois a filha do Santiago estará irredutível.
Quando Christian finalmente partir com seu carro, ele cairá em uma bebedeira desenfreada, voltando a se recordar do passado e de como sua vida era boa, antes da escolha de assumir a identidade do gêmeo. A todo momento, a imagem da Lara virá na mente dele, mas nem isso fará o Christian parar de beber. Enquanto isso, a Bárbara fará o maior escândalo em casa e dirá que nada disso vai ficar assim. A Bárbara argumentará que o crápula do Renato apenas estava se aproveitando dela e que o Santiago acabou presenteando a cara de pau do rapaz com um cargo na empresa. Assim, sob a justificativa de que o pai não pode deixar que um homem tão mau caráter manche o nome da família, a Bárbara exigirá que o Santiago demita o Christian e volte atrás de todas as decisões que tomou em relação a ele. Temendo pela saúde mental da filha e até de sua integridade física diante do último episódio que aconteceu na praia em Búzios, o Santiago apenas concordará, mas com pesar no coração, pois a consideração e afeto pelo Christian permanecem. Por outro lado, a Cecília confirmará que a Rebeca se envolveu amorosamente com o Felipe. O psicólogo e músico trocará beijos com a ex-modelo durante o encontro dos dois em Búzios, e a Cecília já estará desconfiada de que algo a mais pode estar acontecendo entre eles desde que a mãe passou a ter aula de remo com o jovem. E ela acabará se convencendo disso ao saber que o Felipe terminou o namoro com a Bela. A Cecília, inclusive, acusará a mãe de ser a responsável pelo fim do romance. A ex-modelo ficará desconcertada quando a própria Bela lhe contar que o Felipe quis romper a relação porque conheceu outra pessoa. Perturbada, a Rebeca contará tudo para Ilana, que aconselhará a amiga a não se envolver com o rapaz. A Rebeca, inclusive, buscará ajuda em uma sessão de terapia, e a terapeuta será a Ana Virgínia, a avó do Felipe. Dias depois, a irmã da Bárbara e da Nicole ficará atônita ao saber pela Bela que o músico vai se mudar para Paris. Instantes depois, chegará uma encomenda para Rebeca. A Cecília abrirá e verá que é uma caixa de som para a mãe com USB. Ela colocará para tocar e verá que é uma canção que o Felipe fez para Rebeca. Junto da caixa haverá um cartão em que o Felipe se despedirá da Rebeca e dirá que é uma viagem só dele e que ele precisa ficar sozinho. Ele se desculpará por ter feito ela embarcar numa loucura que era dele. A Cecília ficará atônita ao ter a confirmação do envolvimento do Felipe com sua mãe e, transtornada, ela sairá para se embriagar. De tanto beber, a jovem passará muito mal e será levada pela Bela ao hospital. Depois, já recuperada, ela acusará a Rebeca de ter seduzido o Felipe. Momentos depois, o próprio rapaz confirmará para Cecília que ele e a Rebeca se beijaram, deixando a jovem arrasada. De olho na fortuna da nora, a Helenice vai ser a maior aliada do Christian quando a Bárbara escorraçar o marido. Em um lugar ao sol, a dondoca falida pegará o exame de DNA do filho da Maria Fernanda e esfregará na cara da Patricinha, que vai se culpar por não ter acreditado no golpista na novela das 9 da Globo. As cenas vão ao ar nesse sábado, dia 27. Antes, o público terá visto a filha caçula do Santiago surtar ao saber da existência do filho bastardo do Renato. Ela acreditará piamente que o menino é filho do marido, mas a Helenice não. Só aí virá à tona que a mãe adotiva do gêmeo rico tem convicção de que ele é estéril. Portanto, ela fez enxoval, chá de revelação e tudo mais para o bebê que a Bárbara esperava, mesmo achando que a criança era de outro. Em uma das cenas previstas para ir ao ar
No capítulo desse sábado, dia 27, a Helenice surgirá desabafando com o irmão Teodoro sobre a condição do playboy. Ela dirá que seu filho é estéril e se indignará por finalmente ter dito isso em voz alta. A Helenice vai garantir que nunca contou esse segredo para ninguém e questionará se depois de tanta pressão o irmão está satisfeito. Diante da fala da dondoca, o Teodoro ficará espantado e perguntará o que diabos a irmã está dizendo. Novamente, a Helenice dirá que o filho não é do Renato, pela simples razão de que ele não pode ter filhos, e perguntará se o Teodoro entendeu agora ou quer que ela desenhe. A Helenice ainda chamará Maria Fernanda de golpista. No entanto, a trama do suposto filho do Renato será um fio solto na novela e só voltará ao centro das atenções mais adiante. Ficará no ar que a Helenice pode não estar assim tão certa. Nesse momento, ficará provado que o menino que a loira diz ser filho do gêmeo rico não é herdeiro do Christian, que na verdade pode ser o tio do garotinho. A mãe Megera ainda relatará ao irmão que ela recebeu o diagnóstico da esterilidade do Renato após uma crise de cachumba que ele teve aos 16 anos. A Helenice afirmará que o Renato é 100% estéril e que essa é a mais pura verdade. Ainda em choque com a revelação, o Teodoro questionará como assim o Renato não sabe disso, incrédulo com tudo o que descobriu. É aí que a Helenice argumentará que não teria motivo algum que a fizesse querer estigmatizar um menino que já era problemático, sendo que ela mesma testemunhou o sofrimento que isso foi para o falecido marido dela. Diante das palavras da Helenice, tudo indicará que ou ela sabe que o Christian não é o Renato, ou acha que a Bárbara o traiu. Com isso, a mãe adotiva do Renato fará de tudo para Maria Fernanda e o Christian fazerem o exame de DNA. Ela terá absoluta certeza de que o resultado será de fato negativo, já que seria praticamente impossível que um milagre tivesse acontecido para o Renato deixar de ser estéril. Com o resultado nas mãos, a mulher irá atrás da filha do Santiago, disposta a esfregar o resultado na cara da nora. Para complicar a situação, o Christian terá ido atrás da Lara após ser expulso de casa pela mulher. Ele sofrerá um acidente no qual capotará seu carro e será levado inconsciente para um hospital. A Lara verá o Ravi na rua e tentará falar com o jovem. O motorista do Christian vai sair correndo para não ter que conversar com a mocinha. Depois da situação, a neta da Noca ajudará a avó na mudança para o Rio de Janeiro. Ao entrar na casa que vivia, a protagonista terá lembranças com o ex, que acredita ter sido eliminado por traficantes por causa de uma dívida. Em conversa com a Geise, a Lara afirmará que precisa se encontrar com o Ravi para compreender melhor o que aconteceu no dia da fatalidade. Antes, ela decidirá ir até o cemitério para deixar flores no túmulo do amado. No mesmo período, o Christian estará revirando a infância do Renato para saber mais sobre o irmão e irá com o Ravi até o cemitério. No local, ele ficará chocado ao perceber que um buquê das flores favoritas da Lara foram colocadas na lápide. A partir daí, a Lara descobrirá que o Christian encontrou o irmão gêmeo que tanto procurava na noite em que foi supostamente eliminado no Morro do Camelo. Ela começará a desconfiar de que há algo errado quando esbarrar com o Ravi e o jovem fugir dela. A Lara seguirá desconfiada sobre o que aconteceu na noite em que o Christian supostamente partiu dessa para melhor. De volta ao Rio de Janeiro, ela receberá novas pistas sobre o suposto crime cometido contra o rapaz e ficará sabendo que ele encontrou o Renato. A Lara perceberá que o ingresso está rasgado, o que indica que ele entrou no estádio. Surpresa,
A Geise tentará entender quais eram as intenções do rapaz com a ida ao estádio. Assim, a Lara dirá que só uma coisa faria o Chris entrar no estádio naquela noite, uma coisa que ele passou a vida inteira procurando. Ainda confusa, a Geise perguntará do que exatamente a Lara está falando e descobrirá se tratar do irmão gêmeo do Christian. A Lara dirá que agora está explicado e que tem absoluta certeza de que o Christian deve ter visto o irmão e entrou no estádio. A Lara afirmará que, diante de tudo isso, para saber o que aconteceu naquela noite, só tem um jeito, especificamente de ir atrás desse irmão. A Geise, então, questionará como a amiga pretende refazer os passos do ex-namorado e ela revelará que já tem um plano em mente. O primeiro será voltar onde ele vendeu o fogão e depois ir até o estádio, até o engenhão, porque quem sabe não existe uma imagem numa câmera de segurança que possa ajudá-la a trazer à tona toda a verdade sobre o que houve. Com a intenção de encontrar o motorista, ela dirá para o Matheus que acompanhará a Noca para ajudar a avó na mudança para o Rio, já que conseguiu emprego na cozinha de um restaurante. Intrigada, a Lara vai até a casa em que morava no Rio e começará a pensar no Christian. Depois, ela encontrará a Geise e dirá que precisa falar com o Ravi para entender o que aconteceu na noite da tragédia em que o Christian partiu. Um pouco mais tarde, sua ex-vizinha vai até a casa onde ela está hospedada e lhe entregará objetos que foram encontrados com seu ex na noite do falecimento dele. Um dos itens é um ingresso de um jogo de futebol no Engenhão que o Christian comprou assim que viu o irmão na frente do estádio. O Christian voltará a ter um pouco de paz. Depois de ser expulso de casa pela Bárbara e da empresa pelo Santiago, após o Túlio revelar durante a festa que o Renato tem um filho fora do casamento, o rapaz dará a volta por cima e a ajuda virá justamente da Helenice. Ela dirá para o Teodoro que o filho é estéril desde que teve cachumba na infância, tanto que ela não entendeu como a Bárbara pôde engravidar. A Helenice conseguirá que o rapaz faça um exame de DNA, já que a mãe do menino Luke o estava chantageando. Quando o Christian já tiver sido escorraçado pela família da Bárbara, a Helenice levará até eles o resultado negativo do exame de DNA, sem saber que a essa altura o Christian pode estar correndo um sério perigo. A Helenice esfregará na cara da nora que o falso Renato não é pai do Luke, deixando a Bárbara perplexa e arrasada com as atitudes que tomou contra o próprio marido. Nisso, a Bárbara decidirá deixar um recado ao marido, dizendo que já viu o exame de DNA e que está tudo bem. Ela também acabará implorando o perdão do Renato. No mesmo momento, o falso Renato, desorientado, resolverá pegar a estrada e ir atrás da Lara, isso depois de beber todas. E ele sofrerá um acidente feio. A própria Lara, que estará com Matheus, verá o carro acidentado, mas acabará não se aproximando deles. A Lara verá o Christian sofrer um acidente grave na estrada, ainda nesse capítulo de Um Lugar ao Sol. O protagonista capotará o carro várias vezes enquanto dirige alcoolizado e terá a ex-namorada justamente como testemunha do ocorrido. A tragédia ocorrerá após a Bárbara escorraçar o farsante de sua vida de uma vez por todas na novela das 9 da Globo. E nesse ponto, o Christian terá total certeza de que acabou para ele. A sequência está prevista para encerrar o capítulo desse dia 27 da trama escrita pela Alicia Manzo. Antes, o público acompanhará a vida do Christian dar um verdadeiro nó. Procurado por uma ex-amante do seu irmão gêmeo, ele descobrirá que o Renato pode ser pai de uma criança de 4 anos.
A Maria Fernanda afirmará que o menino é fruto de uma semana de intimidade sem compromisso com o playboy que foi eliminado nos primeiros capítulos. A história do filho com outra mulher será escancarada pelo Túlio no jantar de família, e o Christian socará a cara do marido da Rebeca, mas acabará escorraçado pela mulher. A pedido da Bárbara, o Santiago demitirá o genro querido. Ao ver sua vida desmoronar, o Christian decidirá ir para Minas Gerais atrás de seu grande amor. Quando ele estiver na estrada, a personagem da Aline Moraes descobrirá que o exame de DNA do herdeiro da Maria Fernanda deu negativo e ligará para o marido para pedir perdão por não ter acreditado nele. Será por causa dessa chamada que o ex-manobrista se distrairá e sofrerá o acidente. A Lara verá o ocorrido, já que o Matheus e ela estarão na mesma estrada, chegando a presenciar a tragédia acontecer. A Lara clamará a Deus no momento que perceber que está havendo alguma coisa de errado e pedirá para o marido parar o carro. Tudo isso aos berros de desespero, enquanto vê o carro do Christian rolar por um barranco. Entretanto, o Matheus alertará a Lara para o fato de que isso seria extremamente perigoso, fazendo de tudo para a companheira mudar de ideia. A Lara insistirá, argumentando que tem uma pessoa dentro do carro. É aí que o Matheus pedirá socorro, justificando que não adianta descer sem nada, sem equipamento, motivo pelo qual ligará para os bombeiros. A Lara não conseguirá ver que o motorista do carro é seu ex-namorado, mas seguirá impressionada mesmo depois da chegada dos bombeiros. A mocinha também sentirá um enorme aperto no coração, demonstrando que sua intuição é tão forte quanto a de sua avó Noca, que está diretamente ligada à espiritualidade na leitura das cartas do tarô. Assim, a Lara dirá que queria saber se a pessoa está bem. E aí, pessoal, você acha que o Christian deveria partir dessa para melhor? Sim ou não? Achou bem feito para o Túlio levar uma surra do Christian? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!